nova realidade, esse novo normal que a gente está vivendo, né, nessas novas possibilidades de comunicação. Meu nome é Cérvulo Paulo, minha esposa é Lisiane Marques, nós somos os Humanáuticos e a gente tem a honra de receber hoje, nesta live de junho, o professor Benjamin Teixeira. O professor Benjamin tem um breve currículo aqui dele. Ele é mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Né? Fala UFSC, né, professor? Isso, UFSC. UFSC. A gente morou lá um tempo, esse sotaque é maravilhoso. É professor no campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. Coordena o curso técnico integrado ao ensino médio de recursos pesqueiros e ministra disciplinas relacionadas à aquicultura, navegação e ecologia de ambientes marinhos. É um dos idealizadores do projeto Aprendendo com o Mar, que trabalha o aumento da mentalidade marítima através da educação ambiental, com o uso de oficinas lúdicas com crianças e adolescentes da rede pública de ensino da região. Além disso, atende o público de pescadores, profissionais, professores, sempre com o intuito de levar o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos para a comunidade em geral. Para isso, é utilizado como ferramenta importante o barco escola Aprendendo com o Mar. Desta forma, muitas aulas e oficinas são realizadas no próprio oceano. Já dá para ver que vai ser uma live humanáutica, né? Só pelos temas que a gente descreveu agora. Só que eu acho que o teu maior título, Benjamin, é ser pai da Lanai. Lanai, isso. Isso. Que significa... Lanai, que é o nome polinésio, né? Dos homens do mar, né? E que significa pequena lua, né? E a lua para nós, né, Cérvulo? Vocês que são um casal de velejadores, né? Homens e mulheres do mar, né? Como muitos que estão nos ouvindo. A lua, ela rege tudo, né? Nossa mãe, né? Ela que rege as marés, ela que rege a gravidez de vários mamíferos, entre eles a gente, né? O ciclo de vida das plantas, florescimento, polinização. E isso aí os antigos já sabiam, os índios sabem, né? Então, é muito significativo para mim, né? Eu creio que para todos nós. Verdade, professor. É uma honra ter você aqui conosco nesse mês de junho. Estava falando para todos no início que esse mês de junho é um mês humanáutico para todos nós, porque é o mês que se comemora o Dia do Oceano, o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Marinha, enfim, é um mês que a gente tem muito prazer em vivenciar, e geralmente no mar, fazendo atividades, ações in loco, né? E dessa vez, esse ano, devido à questão da pandemia, nós optamos por fazer essas celebrações de junho aqui, via online, através de lives, né? E acho muito bacana essa live contigo, porque é uma troca de experiências. Tu vais falar sobre o projeto Aprendendo com o Mar aqui em Fortaleza, tem muitos amigos que já estão entrando aqui, né, na live, que também já fazem parte de projetos voltados ao oceano. Então é tudo uma troca, né? É uma aprendizagem mútua. E a gente fica muito feliz com a tua presença. E tem algumas perguntas, Benjamin, que a gente selecionou, né, que a gente até te falou durante esses dias, né, para exatamente facilitar esse roteiro dessa live. Só que os amigos que estão entrando também podem fazer perguntas, né, com a sua permissão, Benjamin, né? Podem fazer perguntas e daí a gente faz essa troca, né? A gente chama de vamos navegar juntos dentro dessa live, tá? E a primeira pergunta para ti, professor, é como o oceano transformou sua vida? Hoje para mim, né, Cérvulo, o oceano é tudo, né? A gente diz, né, que a gente tem sal na veia, né? Então, quando a gente sai próximo do oceano, a gente já começa a perder as referências. Pelo menos eu, né? O que é norte, sul, leste, oeste, né? Então, parece que a maresia acaba te fazendo um bem, né? Um bem enorme. E sempre que eu levo meus alunos para campo, né? Para fazer essas aulas práticas, essas atividades, como você falou, né? Nós somos muito práticos, né? E a gente acaba sofrendo com essa nova realidade. E a gente está, de certa forma, tentando se adaptar.
Mas eu creio que algumas coisas boas acontecem com isso, né? Acontece tendo uma facilidade de fazer amigos, né? E a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas. Olha só que bacana, vocês estão aí de Fortaleza, eu aqui de Santa Catarina, e quantas pessoas do Brasil inteiro vão participar da live hoje, né? E quantos amigos a gente vai acabar fazendo. Vocês meus são um caso, eu assisti a live lá do Cláudio, né? A gente se conheceu dali, e hoje nós já estamos aqui conversando, trocando experiências. E o mar é isso, né? O mar é um lugar de fazer amigos, e é um lugar que eu sempre busco plantar a sementinha do amor, né? Quando eu vou com meus colegas, né? Isso é uma coisa assim que me fez ficar mais apaixonado pelo mar, a equipe que trabalha comigo, né? Ou que eu trabalho com eles. É uma família, né, Sérgio? Nós somos vários servidores, né? Que nos conectamos por essa paixão pelo oceano. Isso é Então tem verdade. vários, né? E acabou sendo uma família. Eu tive o grande prazer de uma dessas pessoas ter minha esposa, né? Nós entramos na faculdade juntos, né? Então eu vim de Minas, ela veio do Rio Grande do Sul. Entramos na mesma sala do curso de oceanografia e hoje a gente trabalha junto. Olha que bacana, né? Inclusive nessas ações de educação ambiental. E a família foi crescendo, né? Foram entrando colegas para trabalhar conosco, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, e a gente foi crescendo como equipe, como família. Isso aí foi muito legal. Inclusive, eu queria falar uma coisa, né? O termo humanáuticos, né? Que provavelmente inventado por vocês. Quando eu pensei em fazer oceanografia, eu pensava em trabalhar com bicho, né? Com animais. Para mim, o ser humano era muito complicado. Não que não seja. E com o passar do tempo, a gente começa a mudar, né? Eu acho que a gente vai ficando mais velho e tudo muda, né? Muda para melhor. E hoje eu vejo como é legal. Hoje eu me tornei professor, né? Sou professor com muito orgulho. Eu sou oceanógrafo depois. Primeiro eu sou professor. E, Bacana. e tudo isso, assim, e esse contato com a rapaziada, com os meninos, com as meninas, com os pescadores, me fizeram crescer muito e ver que o ser humano é o que realmente importa, né? Então, levar esse conhecimento do mar para o ser humano é muito bacana, para eles poderem preservar e etc. Né? É muito apaixonante. Legal. Olha só, Benjamin, muita gente entrando, falando que te conhece, já teve aula no barco, está muito feliz aqui com a tua live, com a tua presença, né? E muito bacana. A gente vai com calma falar, né, os comentários aqui e para a gente não perder essa riqueza de detalhes que estão acontecendo aqui, né? Mas continuando um pouquinho da tua história, Benjamin, para contextualizar para os nossos amigos, você é mineiro e chega em Santa Catarina, né? Chega em Itajaí. E eu queria perguntar, qual a relação da cidade de Itajaí com o mar? Você pode contextualizar isso para nós, Ah, antes da gente entrar com no muito projeto prazer. Aprendendo com o Mar? Sim, com muito prazer. Hoje tem 20 anos, né, Sérvulo, que eu estou aqui no litoral de Santa Catarina, mais precisamente em Itajaí, Balneário Camboriú, né? São duas cidades irmãs, elas são conurbadas, né? São coladas uma na outra, e no final é tudo uma coisa só. Então, hoje eu já me considero peixeiro, né? Peixeiro, para quem não conhece, é o termo usado quando a gente quer referenciar uma pessoa nativa de Itajaí. Então, olha que bacana. Então, já começa por aí. Sua pergunta vai ser muito legal de responder. E hoje, né, eu brinco com a galera, minha filha Lanai é peixeira, né? É nativa mesmo. Então, eu já posso requerer minha dupla cidadania, né? Então, sou de Araçuaí, do Vale do Jequitinhonha, e estou É, requerendo minha cidadania aqui de Itajaí também, né? tá E certo. por que peixeiro, né, Servo? Itajaí, como todo o Brasil, foi colonizado pelo mar, né? E depois, ao longo da sua história, foi dando as costas para o mar. Isso aconteceu com o Brasil inteiro, né? A gente começou a desbravar o interior e esqueceu do mar. É até uma coisa muito engraçada, né? As casas aqui de Santa Catarina, as casas mais antigas, elas tinham a frente da casa voltadas para a rua e a cozinha voltadas para o mar. Então o pessoal cozinhava e o lixo era jogado pela janela diretamente para o mar, né? O mar é um receptáculo sem fim, porque eles pensavam que recebia tudo e nunca ia aparecer aquela sujeira, né? Então a gente acabou dando as costas para o mar. Itajaí também aconteceu isso. E
um grupo de pessoas, né, inclusive de políticos também, eu acredito, nos últimos tempos, eles tiveram assim, um esforço muito grande para trazer Itajaí de volta para o mar, né? Hoje, Itajaí é considerada a capital náutica de Santa Catarina, e uma das coisas que aproximou o povo de Itajaí de volta ao mar foram as grandes regatas internacionais que aportaram na nossa cidade. Entre elas a Volvo Ocean Race, que é a regata de volta ao mundo, né? É a Fórmula 1 dos mares. Ela, por 3 temporadas seguidas, teve Itajaí como um dos seus portos, né? E antes era no Rio de Janeiro. E se a gente pensar o tamanho do Rio de Janeiro e o tamanho de Itajaí, Itajaí recebe um número muito maior de visitantes na Vila da Regata do que no Rio de Janeiro, que é uma cidade de milhões de pessoas. Então, o povo de Itajaí, eles ficam nos moles, né, na foz do rio, esperando os veleiros entrarem, certo? Milhares de pessoas do lado de Itajaí, de navegantes, esperando o pessoal. E a perna mais comprida da Volvo é justamente a que para em Itajaí, que sai lá de Auckland, na Nova Zelândia, e navega até aqui, inclusive passando pela Terra do Fogo, né? Pega os mares, os piores mares, os mares mais perigosos do mundo, né? Então os veleiros chegam aqui moídos, né? Então o pessoal tem que consertar vela, repintura, manutenção de casco, e o povo de Itajaí vê aquilo, né? E Itajaí é o principal polo pesqueiro do Atlântico Sul. Não é do Brasil, é de todo o Atlântico Sul. Se a gente pensar na África e nos outros portos sul-americanos, Itajaí é o maior porto pesqueiro, que recebe o pescado não só da região de Santa Catarina, mas desde o Espírito Santo até a divisa com o Uruguai. Então nós temos mais de 10 mil pescadores profissionais, muitos deles itajaienses, né? Então isso também está resgatando um pouco do orgulho desse pescador, que antes alguns tinham vergonha de falar que era um pescador. Os filhos iam estudar conosco, você perguntava qual a profissão do seu pai, não falava que era pescador. Mesmo muitas vezes ganhando bons salários, mas uma profissão marginalizada pelo tempo. E hoje o nosso grande trabalho é tentar resgatar isso, entendeu? Porque o pescador ele é um elo muito importante de ligação entre a sociedade e o mar. E Itajaí tem esse potencial enorme. E sem falar disso, né, Sérvulo, Itajaí é um porto natural. Então, desde o início do século passado, pequenos navios na época já portavam em Itajaí, trazendo os imigrantes. Depois foi muito importante para a exportação de madeira para a Europa, principalmente da araucária, né, pinheiro do Brasil, que foi muito desmatado. E aí pranchas eram levadas de navio, saindo principalmente do porto de Itajaí para outros países, principalmente europeus, né? E hoje, o nosso porto, ele representa, o que eu vou te dizer, 80% da economia da região. É muito, assim, é um porto, é o segundo maior porto em movimentação de contêiner do Brasil. É um dos principais exportadores de suínos, né, e aves. E a cidade toda vive dessa relação do porto e do comércio internacional. Então a gente tem porto, a gente tem pesca, a gente tem as grandes regatas, e hoje a gente tem uma marina. Uma marina que foi construída, né, numa baía que chama Baía Afonso Wippel, ou vulgo Saco da Fazenda, porque ela tem uma forma de um saco no bairro chamado de Fazenda, então o Saco da Fazenda, onde está a sede da ANE, da Associação Náutica de Itajaí, que é a nossa escola de vela. Então, assim, dá para falar, Itajaí é indissociável do mar. Sem falar das praias, lógico, que a gente vai para curtir o verão, para poder jogar um futevôlei, um vôlei, um frescobol. Então, Itajaí é mar, né? O povo é o povo peixeiro, é do mar. Bacana citar a ANE, né, Associação Náutica de Itajaí, porque é uma referência nacional e internacional de vela, né? Tem aí o Copelo, que entrou agora na nossa live, enfim, conversou muito conosco na terça-feira sobre os projetos,
né, sobre a importância da escola, da ANE, né, para a vela jovem do estado de Santa Catarina e do Brasil. Muito bacana. Olha só, Benjamin, agora a gente entra no tema da live de hoje, que é uma conversa sobre o projeto Aprendendo com o Mar. Então, como é que essa pessoa, esse professor que foi transformado pelo oceano, mineiro, chega em Itajaí, né, descobre essa Itajaí plural, né, e oceânica, e daí elabora junto com uma equipe esse primeiro projeto, Aprendendo com o Mar. Como é que foi a elaboração desse projeto, ô Benjamin? Como é que foi a gênese desse trabalho? Parece até que foi que a gente combinou antes. Porque você acaba de falar, o Copelo, né? A gente conhece ele como Copelo, acabou de entrar. Então, o Cláudio é uma pessoa-chave no desenvolvimento desse projeto. Quando o Instituto Federal ele começou em Itajaí em 2010, nós fomos procurados pela Associação Náutica, né? Na época o Cláudio era o presidente da associação, para poder tentar bolar em conjunto com eles algum trabalho de educação ambiental que a gente pudesse realizar com as crianças de lá quando chovesse. Aqui tem alguns meses, né? Eu acredito que junho vai ser um desses, que chove muito. Então, cada entrada de frente fria, chuva, frio, vento, e as crianças elas iam para a ANE e acabavam não podendo remar ou velejar, porque as condições climáticas não eram adequadas. E a gente pensou, junto com a equipe, como que a gente poderia ajudar o pessoal da ANE nesses dias, e nos dias de tempo bom, a ANE nos capacitou como instrutores também de vela, né? E a gente dava a contrapartida para a ANE. E aí, a gente começou a ver o quê? Que quando o tempo estava bom, era uma grande oportunidade para a nossa equipe de professores realizar a educação ambiental a bordo dos veleiros. Então, quando chovia, a gente fazia oficinas, várias oficinas lúdicas, com a intenção de mostrar a importância do meio ambiente marinho, né? Dos diversos ecossistemas, animais e vegetais que vivem ali, a importância daquilo para a cidade, para o ser humano. E quando estava o tempo bom, que a gente tornava instrutor de vela, que cada professor do Instituto que estava participando do projeto estava dentro da bateria com 2, 3 crianças, a gente já estava falando. Inclusive, é muito bacana, porque essa baía, onde a ANE está localizada, é uma baía muito rica, um estuário. E a gente sabe que os estuários são os berçários dos oceanos, né? Sim. É onde cerca de 90% de tudo que nós pescamos na zona costeira se cria. É lá que o filhotinho do camarão, do caranguejo, do siri, do peixe, né, do robalo, da corvina, é lá que eles crescem. E depois, quando eles são maiores, eles vão para o mar aberto. E às vezes, pensa, a gente velejando e a tainha pulando dentro do veleiro. Então, olha a oportunidade que a gente estava tendo, magnífica, de velejar do lado do manguezal, com a criançada ali de 8 a 14 anos, 15 anos, mostrando para eles, estão vendo ali, aquele é o mangue, está vendo aquele pássaro, aquele ali é a gaivota, ela serve para tal coisa. Então, o projeto foi tomando dimensão. E todas essas crianças que participam da Associação Náutica de Itajaí, elas são levadas, né, pela prefeitura e elas têm um professor que acompanha. E aí os professores ficavam vendo a gente fazendo aqueles trabalhos com os alunos e, pô, mas você não pode ir lá na minha escola falar com a turma maior? Pô, era tudo que a gente queria, né? E a gente começou a atender uma escola aqui, outra escola ali. Quando a gente viu, a gente não tinha agenda e não tinha perna para poder atender todas as escolas da cidade que estavam nos procurando. Aí, pô, agora chegou a hora da gente pensar num projeto mais robusto, né? Que a gente possa atender a população de uma melhor forma. Aí foi quando a professora Renata e a professora Laura, minhas grandes amigas, meu Deus, nós somos indissociáveis também, né? Elas pensaram, nós temos que trabalhar com o professor. Não dá para trabalhar só mais com a criança e com o adolescente. E foi quando elas, né, tiveram a ideia de criar uma pós-graduação, que foi o primeiro fruto de um projeto de extensão. Até então a gente tinha um projeto de extensão
para atender a comunidade, chamado Aprendendo com o Mar. O primeiro fruto dele foi uma pós-graduação que a gente deu o nome de Ciências Marinhas Aplicadas ao Ensino. Que bacana. Sérvulo, quando a gente... Hoje é bacana, mas na hora que a gente colocou aquele aplicados ao ensino, cara, aí foi porrada de todo lado. O pessoal queria e gostou da ideia de ter uma pós-graduação em ciências marinhas. Mas poucos queriam trabalhar com professores. Olha que preconceito, camarada. Dentro de uma escola. Pô, a gente começou a encontrar resistência. Aí tivemos, lógico, o apoio da nossa equipe pedagógica, que, pô, tem psicólogo, tem pedagoga, assistente social, os outros professores, né, de diversas áreas, inclusive de licenciatura. E a gente foi indo, brigando, né? Não, mas a gente quer trabalhar com o professor, tem que ter o aplicados ao ensino. Mas qual professor que você quer? Vocês querem, né? Qualquer professor. Porque o professor de educação física, ele pode trabalhar a vela e o remo. Perfeito. O professor de história, ele pode trabalhar a mentalidade marítima falando das grandes navegações. O professor de português, além do português que é plural, como você disse, né? Ele pode trabalhar também o vocabulário e os termos náuticos, que é um idioma à parte, né, Sérvulo? A parte, E aí vai, né, cara? Você pega matemática, física, pô, é magnífico. E a gente conseguiu. Hoje nós estamos na 5ª turma, com a procura muito grande. Os professores de diversas áreas nos procuram. É uma pós muito procurada, que a gente está tendo muito sucesso. Assim, esse foi o primeiro fruto de um projeto de extensão, sabe? Depois vieram outros, né? Mas nos deixou muito felizes. Parabéns. Meu amigo, parabéns. Que história bacana, que importância, né, pedagógica, ter o oceano como parceiro, né? E trazer os professores, né? Entender a abrangência, o acolhimento a essa classe, que maturidade ter esse projeto. Já começou maduro, né? Já começou entendendo. Mas, assim, aí eu te falo, né, da importância, né, de uma equipe, onde cada um pensa de uma forma, e quando a gente coloca tudo isso, dá um resultado muito positivo, sabe? Então, pô, olha a ideia das meninas, né? Formar multiplicadores. Magnífico. Então, assim, essa pós, a gente tenta trabalhar ela de uma forma muito prática, para que os professores possam replicar o que a gente está mostrando para eles em sala de aula, sabe? Experimentos, saídas de campo, construir um anemômetro, equipamentos de meteorologia, de uma forma simples, barata, que eles podem fazer. Para você ter uma ideia, um dos TCCs que a gente teve, um professor de geografia desenvolveu um hobby, que é um mini submarino, cara, um motorzinho de brinquedo e com a GoPro, cara. Pô, aí não precisa falar mais nada, né? Nada, com certeza, com certeza. Ô Benjamin, tem uma pergunta que vai exatamente ao encontro disso tudo que você está trazendo, que dá para a gente listar. Quais são os resultados positivos desse projeto? Você já está falando, né? Já está listando, mas vamos trazer algo mais prático, né? Que resultados você lista, né, positivos desse trabalho desde esse início? Então, o primeiro, assim, o primeiro fruto que a gente colheu, né? O primeiro, na verdade, foi a oportunidade de trabalhar com crianças e com adolescentes. Primeiro, né? E o mais legal de tudo, assim, a gente trabalha numa faixa etária muito louca. Porque, assim, são desde crianças da pré-escola, com 5 anos de idade, e a gente recebe até universidades, né? Então, o projeto Aprendendo com o Mar, ele é desenvolvido ou com oficinas na praia, ou nos nossos laboratórios, né? A gente tem tanques também de peixe no instituto, laboratório, a gente tenta usar isso, né? E assim, o vocabulário que você tem que usar com uma criança de 5 anos, e as oficinas que que a gente tem que fazer com eles, e o tempo deles é outro completamente diferente de um adulto, sabe? Então a gente teve que se moldar e evoluir
para atender esses diversos públicos. Depois, a oportunidade de trabalhar com os professores, né? Que são multiplicadores, são nossa voz, né? Tentando levar a importância dos oceanos para dentro da sala de aula. Porque é terrível, sabe, Servo? Você pegar um livro, pode ser um livro didático do MEC, e você quase não vê a palavra mar ou oceano num país que tem 8.500, né, quilômetros de costa. Um país que foi colonizado pelo mar. Um país que tem a Amazônia Azul que a gente tem, entendeu? Aí, quando você vai ver o que o professor está... Vou dar um exemplo da área biológica, que é a minha área, né? Ele vai dar um exemplo lá de uma relação ecológica, é do crocodilo e o pássaro palito, lá da savana africana, cara. Pô, as crianças conhecem mais girafa, rinoceronte, elefante, do que um organismo marinho, do que um cavalo marinho, que é o único peixe que fica grávido. Olha que loucura. A gente tem na beira da praia. É peixeiro que nem a gente, entendeu? Então, a ideia de enredar o professor é para ele levar isso e começar a usar exemplos que são exemplos nossos, entendeu? Isso foi legal. E a gente foi, com o desenvolvimento do Instituto, né, em Itajaí, fizemos uma parceria com a Marinha, começamos a formar pescadores profissionais, né, que trabalhavam na total ilegalidade. Só um parêntese. O João Jacques está perguntando, Benjamin, quais os ajustes que você faria hoje no projeto? É uma pergunta que saiu agora, né, para você fazer um arremate, né, depois dessa lista de resultados positivos, tá bom? Legal. Cada ano a gente refaz o projeto, faz relatórios e sempre tentando ter esse feedback de como que a gente pode melhorar, né? Sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode evoluir. E assim, e os professores que hoje nós damos aula, eles nos trazem também muita informação. Então acaba sendo uma troca. Não é, os professores do Instituto ensinando sobre o mar, não. Muitos já têm uma experiência, uma história de vida relacionada ao mar, e eles trazem isso para a gente. E a gente começa a usar esses exemplos e essas novas ferramentas que os professores nos apresentam para as próximas turmas. E uma coisa que a gente evoluiu, começou a lapidar nos últimos anos, foi a utilização do barco escola, né? Que é uma sala de aula flutuante para atender o projeto de extensão Aprendendo com o Mar. Então, hoje, na verdade, a gente tem o projeto Aprendendo com o Mar, ele é o grande projeto, e nós temos um subprojeto que chama Barco Escola Aprendendo com o Mar, a sala de aula flutuante do IPS. Esse a gente vai conhecer, hein? Esse a gente vai estar na lista. Vai ser um grande prazer recebê-los, né? Como qualquer um que queira vir conhecer. O barco não é do IFSC, o barco é do Brasil. E é um barco... A gente vai falar do barco depois, né? Mas assim, a gente começou a utilizá-lo nas oficinas. Então você pensa assim, muitas crianças e adolescentes e adultos de Itajaí não conhecem o rio Itajaiaçu, que é o rio que corta a cidade ao meio. Por quê? Nós temos muitas empresas, muitas indústrias em toda a margem do rio. E todas elas têm muros gigantescos. Você não enxerga por detrás do muro. A gente enxerga o rio Itajaí no ferry-boat que atravessa para Navegantes, próximo ao mercado público, e na beira-rio. O resto... E lá na Avenida Schmithausen, lá para dentro, dos Cordeiros. O resto do rio você não vê. Então, quando você coloca o cidadão de Itajaí dentro do barco escola e sobe o rio, que é a principal atividade que a gente tem, é o projeto... A gente usa o barco escola para um monte de coisa, depois a gente vai falar. Mas a coisa que a gente mais usa ele é dentro do projeto de extensão Aprendendo com o Mar. As pessoas choram, cara. Quando o itajaiense chega para você e fala, eu não conhecia a minha cidade, eu conheci a minha cidade hoje. Bacana. E hoje eu vejo que eu tenho que fazer mais. Por quê? Nossas matas ciliares não existem mais, uma quantidade enorme de lixo, que não é culpa
só da cidade de Itajaí, né? Porque nós estamos na Foz do Rio, a gente recebe tudo de toda a bacia hidrográfica. Então ali fica mais aparente, né? Então assim, e tem os pontos positivos dessa aula, né, que a gente sobe o rio. Pô, as capivaras, que era um animal extinto da Foz do Rio Itajaí, voltaram a partir de uma enchente que teve em 2008. A enchente trouxe alguns exemplares, eles reproduziram e hoje é um animal mascote da cidade. Eles comem, no meio da regata da Volvo, eles estão comendo grama, no meio dos turistas, sem medo nenhum, sabe? Então, é a natureza, de novo, tendo oportunidade de ocupar o lugar que é dela. E, assim, o projeto, a gente está conseguindo fazer essas lapidações. Outra coisa muito bacana que a gente conseguiu, com a ideia da Renata, foi trabalhar com pessoas com deficiência. Então, nós temos hoje um grande parceiro, que é a Advi, que é a Associação de Deficientes Visuais de Itajaí, e a gente recebe grupos de crianças cegas e de adultos, tanto nos laboratórios, como no barco escola. E agora você pensa, cara, assim, tem coisas no meio disso tudo muito emocionantes, que fazem você ver que vale a pena, sabe? Pô, um cara cego, que chegou no barco escola, que era caminhoneiro. Quando o nosso comandante do barco ligou o motor, ele falou, pô, isso é um MWM 4 cilindros 229. Pô, como é que você sabe? Não, eu conheci pelo motor, eu era caminhoneiro, não sei o quê. Pô, cara, é de chorar, sabe, assim? Você vê, a gente colocou eles para pilotar, né? Lógico, nós do lado, mas oportunidade, cara, o cara não enxergava, o cara chorou. Então, assim, aí todo mundo chora junto, porque é muito emocionante, cara. Você enxerga com outros sentidos, né? E o projeto, às vezes, ele possibilita isso para as pessoas, né? É muito legal. E as amizades que você faz, né? Benjamin, nessa mesma linha tem uma pergunta muito interessante, que é em relação aos depoimentos dos jovens. O que eles mais aprendem com o mar? O que é que você escuta de feedback dessa juventude? Isso é o mais engraçado de tudo, é que os jovens hoje, eles querem muito celular, né? Tablet, Netflix. E aquilo que eu vi que eu tinha com meu pai, de ir para a beira do rio pescar, pô, meio que está se perdendo, sabe? E quando a gente tem a oportunidade de levar, principalmente a rapaziada, para o mar, é muito bacana. O que eu vejo que eles mais se interessam é um monte de coisa, né? Depende também muito da faixa etária. As crianças, elas adoram, por exemplo, os peixes. Nós temos alguns peixes no Instituto, a gente pode dizer que são peixes pet. Tira eles da água, coloca na mão das crianças. Elas piram, elas ficam enlouquecidas. Assim, então, porque são coloridos, bonitinhos, né? Para os adolescentes, o que eles mais gostam, que eu percebo, são os equipamentos de navegação. Quando você fala que um barco, ele navega um piloto automático, que ele tem um GPS, que é muito parecido com o GPS do celular, e que pode levar ele para qualquer lugar do mundo, que a gente tem um AIS que ele mostra, é como se fosse um transponder de um navio, que ele de um avião, ele mostra os navios que estão em volta, eles se interessam muito por essa parte tecnológica, né? Então, é muito variável, né? Mas, e sem falar, tem coisas muito legais. Você me perguntou dos jovens, né? Eu vou te falar de uma coisa que aconteceu com um grupo de pescadores, alunos também, né? Uns 2 invernos atrás, a gente navegando na foz do rio Itajaí, me aparecem 2 baleias mink do lado do barco escola. Pô, o pescador tá super acostumado com isso, né? Os caras, isso é o dia a dia deles. Parecia um bando de menino de 6 anos vendo as baleias. Tirando selfie, gritando, ligando pra mulher na hora, sabe? Então, o mar, ele é fascinante, cara. É assim, ter o oceano como sala de aula é indescritível. E é desleal, é muito desleal. Você tentar
chamar a atenção de um jovem quando você está na beira da praia ou quando você está a bordo do barco. Porque tá cheio de coisa legal em volta e o chato do Benjamin querendo falar, né, cara? Professor, vem cá. Os parceiros para essa empreitada toda desde o início, quais parcerias foram importantes, né, para se chegar até esse momento? Eu tenho até medo de falar, sabe, viu, Sérgio? Assim, outra coisa que a gente não combinou, né, cara? Mas eu tenho até medo de esquecer. Quando a gente fala nome, né, eu tenho medo de esquecer. A Primeiro, assim, rede é o grande importante, né? Estão todos de parabéns, porque é importante ter uma rede, né, capacitada, né, ética, companheira, que entenda este projeto, que vivencie esse projeto, né? Mas vamos lá, alguns nomes para ficar registrado aqui eu nesse vou falar, os momento. nomes são muito importantes, né? O primeiro que está em algumas camisas mais antigas nossas, a Anne, né? Hoje a gente está começando uma aproximação maior com a Anne. E para você ter uma ideia, quando a gente criou o nosso curso integrado ao ensino médio, esse curso que hoje eu estou ajudando a coordenar, ele tinha que ser realmente integrado. Isso é muito difícil, isso é muito novo, né? E aí, tudo aquilo que a gente fala na pós-graduação, como é que a gente vai implementar isso, né? Complicado, mas a gente evoluiu. Por exemplo, os alunos nossos do último ano, do terceirão, eles têm nos últimos 6 meses aula de vela, dentro da disciplina de educação física. Que bacana. Pô, numa escola pública, que não se paga nada para estar lá. Pô, só que o IFSC não tem veleiro para isso. Então, nas sextas-feiras à tarde, o professor Paulo, que é o professor de educação física, vai para a ANE com os alunos e com toda a equipe da ANE dá aula de educação física para os meninos. Então, é uma ONG, um ONG, ajudando uma escola pública, e foi onde nasceu tudo ali no início. Então, eles são figuras muito importantes, assim, que eu tenho muito respeito. Aí depois a gente batalhou para conseguir esse barco, né? Esse barco foi uma figura importante para a gente, porque foi... você ter uma autoescola e não ter um carro. O aluno sai, perde o sentido, né? Então a gente está querendo fazer uma coisa integrada. A gente vai falar de geografia, a parte de cartografia. Vou trabalhar com a carta náutica. Entendeu? A gente, graças a Deus, hoje a gente tem muitas cartas náuticas. Tem uma sala de desenho cheia daquelas mesas que a gente enche de carta náutica, e a Marinha é uma parceira que sempre está nos doando as cartas. Nosso barco ficou lá na Marinha por muitos anos. Entendeu? Hoje, o óleo diesel que nós usamos na embarcação é doado pela CECIRM, que é a Secretaria Interministerial para Recursos do Mar. Aí tem a ANE. Então, nós temos a ANE, que foi o primeiro grande parceiro, né? O embrião de tudo, né? Depois nós tivemos, que eu comentei com vocês, foi... aí eu comentei que veio o barco, né? E aí um outro parceiro que eu queria fazer um agradecimento aqui foi o estaleiro que construiu nossa embarcação. Olha só. Eu seria muito desleal de não estar fazendo esse agradecimento para eles. Foram contratados através de uma licitação, eu não tive nenhuma participação, ninguém do Instituto teve, ganharam lá pelos méritos deles, né? Mas ele foi 1 ano de construção, 1 ano a gente acompanhando, a equipe do IFSC acompanhando. E deu para ver que eles construíam aquela embarcação com muito carinho. Com muito carinho. Foi uma licitação. Era uma escola. Exemplo, eles estavam construindo uma escola. Uma escola. E dava para ver que eles estavam construindo uma vitrine deles, que eles queriam que outras pessoas visitassem no futuro e falassem, que legal. Então, um exemplo, era um barco escola que tivesse uma cozinha, que tinha que ter forno com fogão e micro-ondas. Eles podiam pôr os piores que tivessem, sabe? Não, colocaram tudo de inox. Então, aquelas coisas que a gente vê feitas para o serviço público, de qualquer jeito, comprando coisa ruim, eles não economizaram de certa forma, sabe? Os motores são MWM.
Pô, são um dos melhores que a gente tem. Fácil de arrumar peça, nacional, sabe? Podiam ter metido um motor da China, cara. Então, assim, o barco ele foi construído com muito carinho e a nossa equipe tem ele como um filho. E aí entrou a Marinha do Brasil como uma grande parceira, nos doando o diesel, abrindo essa possibilidade de parceria conosco para a gente poder ministrar os cursos que só eles ministravam até então. Então, eles acreditaram na nossa equipe e nos acreditaram como instituição e receberam o nosso barco lá na Marinha Itajaí. Na Marinha, né? Na Marinha do Brasil, na Marinha de Guerra. Quando chegou a Volvo, a última edição da Volvo, vieram vários barcos da Marinha do Rio de Janeiro para poder participar da organização do evento. E não coube nosso barco. O nosso barco ficou atrapalhando. Então, o comandante Porto, que hoje ele é capitão dos portos do Espírito Santo, ele era o delegado aqui na época na Marinha, ele falou assim comigo: professor, eu vou conversar com o pessoal da Marina Itajaí, que é um evento, é uma instituição privada, nova na cidade, para ver se vocês podem deixar a embarcação de vocês lá durante a Volvo e depois vocês trazem ela de novo para cá. Eu falei: comandante, a gente não quer atrapalhar, o que for melhor para vocês. E aí, ele nos apresentou um outro grande parceiro, que é a Marina Itajaí, que hoje nós temos um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Federal de Santa Catarina e a Marina. E nosso barco, desde a Volvo, está atracado na Marina Itajaí, sem nenhum custo para o Instituto Federal. Então, vigilância, um deck, um cais muito acessível, inclusive para trabalhar com as pessoas com deficiência. Todo um apoio que os velejadores que moram lá têm, que o pessoal que tem barco lá tem, nós temos isso sem custo nenhum. Então o carrinho de golfe nos pega com o nosso equipamento, nos leva até a nossa embarcação, os marinheiros ajudam na atracação e desatracação. Então eles entenderam que aquilo ali não é um barco do Benjamin ou da equipe, é um barco da cidade. E aí entrou o projeto Tamar, que é o maior projeto de conservação do Brasil. Eu fui um dia passeando, né? Fui na Praia do Forte, que eles têm a sede deles, e eu vi um baita de um guincho de espinhel, coisa mais linda, todo de inox, lá na exposição deles. Eu preciso disso num barco escola, né? E aí, quando eu voltei a Itajaí, a gente entrou em contato com eles, eles nos doaram. Sérvulo, é um guincho que custa 18 mil reais, camarada. O Projeto Tamar nos doou. Aí uma empresa que construiu o guincho, olha para você ver, o guincho foi construído em Itajaí, foi para a Bahia para uma pesquisa, voltou para cá, para Itajaí, foi repatriado. E a empresa que construiu falou: não, eu vou construir mais um outro e vou dar para vocês outro. Um outro diferente que a gente não tinha. Pô, legal. Tudo hidráulico, né? E agora para instalar isso aí? Puta vida. Então a gente procurou um outro grande parceiro, que é o Sindicato dos Pescadores de Itajaí. Se não tinha como eles bancarem para a gente a instalação dos equipamentos hidráulicos. Porque era caro, né, cara? A gente não tinha grana, dava quase 5 mil reais. E aí o presidente falou assim: não, professor, a gente não tem essa grana. Mas o cara da empresa hidráulica, ele vai dar isso para vocês. Eu tenho certeza. E aí, ele fez essa ponte. Ele mostrou para o cara da importância das pessoas que a gente estava formando para toda a cadeia, né? Para toda a economia do mar. E nós ganhamos os equipamentos de primeira do cara. E aí vai e vem, entra gente, sai gente no barco, conhecendo o projeto. Veio um grande amigo, que é o seu Lindolfo, dono da Rádio Naval, que é um representante da Furuno no Brasil. E ele entra um dia no barco escola e fala comigo, com a galera: o que vocês fizeram aqui, eu tentei fazer 30 e poucos anos atrás e não consegui.
para mim é muito emocionante ver tudo isso acontecendo. Doou para a gente um AIS, um radar, um piloto automático, mais um GPS. E hoje, assim, qualquer equipamento nosso que estraga, a gente leva lá e eles consertam para a gente, sabe? Então, começou essa cadeia, um chamando o outro e o barco é nosso, sabe? Assim, todo mundo, não, e nosso barco? Aí, uma senhora, né, muito amiga também, a Thaís, dona de uma fábrica de cabos, de navegantes, vende cabos para tudo quanto é barco do Brasil, veleiro, rebocador, navio, conheceu. Os filhos dela são escoteiros. Aí ela, meu Deus do céu, não, tudo que a gente precisa de cabo, essa empresa nos fornece também. Desde dos cabos usados nas oficinas até os cabos usados no barco. Então foi uma grande rede, assim, eu com certeza, eu acho que esqueci de falar de muitas pessoas, né? Mas em nome desses, né? Eu queria agradecer as instituições, IBAMA, Receita Federal, que também nos doa muitas coisas, todo mundo, assim, prefeituras, né? Várias prefeituras que também nos apoiam. E sabe o que é o apoio, Sérgio, que a gente precisa? Não é só esse apoio econômico, não, cara. Nada. É o apoio institucional. Quando Exatamente. uma prefeitura pede, que nem a prefeitura de Porto Belo e Bombinhas, que são duas cidades assim que moram no meu coração. São cidades aqui próximas, que têm uma ligação com o mar, que nem Itajaí, e sempre eles nos pedem. Podem trazer o barco escola para cá? Para nós, a gente só não vai mais porque a gente dá aula, faz outras coisas e a gente não consegue, sabe? Senão a gente morava dentro do barco. Então, quando eles pedem para a gente ir em algum lugar, nossa, para nós é tudo que a gente quer, sabe? É navegar, porque toda vez que a gente navega tem aluno junto, os alunos estão aprendendo, estão se apaixonando mais, né, cara? E é isso aí o que importa. Então, é uma grande rede de pessoas e instituições que nos ajudam. Aproveitar e mandar um abraço para a nossa rede local também aqui, que está ouvindo, né, aprendendo junto com o professor Benjamin sobre o projeto Aprendendo com o Mar. Nossa rede de amigos, a Federação de Vela e Motor aqui do estado do Ceará, Yacht Clube de Fortaleza, também a Capitania dos Portos do Ceará, tem a coordenadora do projeto Vem Pra Vela, Benjamin, que está aqui com a gente também, que falou exatamente isso. O oceano é uma grande escola, né? O barco, ela ficou maravilhada com o barco escola. Tem o pessoal do Núcleo Inteligente Amantes do Surf, o Thiago Miranda, que tem um projeto chamado Surf Educa, que é muito bacana, surf como ferramenta pedagógica dentro das escolas. Enfim, tem a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Tem uma turma muito boa e a gente acredita mesmo nisso, que esse trabalho humanáutico em rede fortalece essas ideias institucionalmente. Aí as consequências econômicas são consequências. Né? A gente também tem uma parceria, o Benjamin, com o Fórum Náutico de Garopaba, aí pertinho. Né? Legal, que legal. Podemos trocar figurinhas, né? E inserir a apresentação do projeto, também que seria bem bacana. Né? Mas olha só, Benjamin, tem mais uma pergunta que chegou aqui, que é quais são as dinâmicas de aprendizagens realizadas dentro do barco escola? Você já falou sobre algumas ações, mas você pode listar algumas a mais para nós? Que dinâmicas são essas de aprendizagem? As dinâmicas elas variam muito com o público que a gente vai abordar, né? Então, normalmente, quando um professor de uma escola ele chega para a gente e fala assim, pô, a gente pode fazer uma aula no barco? A gente pergunta sobre qual o tema. Justamente porque no barco a gente pode falar de tudo, né? Eu acredito em tudo. Mas dos trabalhos que a gente realiza, o que eu, Benjamin, mais gosto é um tour que a gente sobe o rio Itajaiaçu. Esse que você falou. A gente sobe uns 8 quilômetros do rio, da Foz até uns 8 quilômetros para cima. É uma região muito rica, porque a gente consegue ver a parte turística, mas nas praias e na própria marina Itajaí, quando a gente sai. Logo que a gente sai da marina, que a gente entra no canal de navegação do rio, quase sempre, Sérvulo, a gente encontra grandes containeiros, grandes navios, ou entrando ou saindo. Isso é de uma riqueza, cara, muito grande. Não tem uma oficina, não tem uma aula
a bordo do barco escola igual a outra. Vocês são do mar, vocês sabem disso. Cada vez que você sai pensando, hoje eu vou fazer tal coisa. Aí na hora que você coloca a proa do barco no canal de navegação, para ver um navio de 300 metros. Acabou tudo que você pensou que você fosse falar, cara. Você vai falar de navio. Quantas pessoas trabalham lá, o que transporta, de onde veio para onde vai. Aí tem uma coisa muito legal que é a disseminação de espécies ao longo dos oceanos, com água de lastro e de bichinhos que ficam, e algas que ficam colados no casco do navio. E que é responsável por uma série de problemas ecológicos no mundo inteiro. Aí você já entra na biologia da coisa. O cara pensa que você vai falar só de navio, pô, já entrou na biologia, entendeu? Você vai falar da tripulação, da bandeira do navio, cara. Você sabe, na popa tá a bandeira do país de origem, entendeu? Cara, tem um mundo aportando em Itajaí. Aí você continua navegando. Aí você passa na frente da Marinha do Brasil. Aí você passa na frente da Polícia Federal, que é na polícia, no NEPOM, que é o Núcleo de Polícia Marítima. Aí você chega no porto, propriamente dito. Pô, o porto é lindo. Tem do lado de Itajaí, tem do lado de Navegantes. Duas estruturas gigantescas, com grandes guindastes. Então você vê um container como se fosse uma caixinha de fósforo entrando no navio. Pô, tem criança que nunca na vida sonhou que fosse ver isso. Aí a gente começa a andar um pouco mais, a gente começa a ver barcos de pesca, mas barcos industriais, né? De diversas modalidades de pesca. E tem arrastão de camarão, a gente tem espinhel, que pega atum, marlin. Aí a gente tem barco de rede, barco de cardume, que pesca com anzol. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar, sabe? Desde os problemas relacionados à pesca predatória até uma pesca sustentável. Aí você começa a ver, meu camarada, as empresas enlatadoras. Como isso é importante para Itajaí e para Navegantes. As maiores empresas enlatadoras de atum e sardinha do Brasil estão aqui. Itajaí produz por dia 10 milhões de latinhas de atum e sardinha, cara. Qualquer supermercado que você for em Fortaleza, você pegar a latinha e olhar, vai estar escrito Itajaí ou Navegantes na latinha. Olha que riqueza, olha quanta gente emprega, cara. E muitas vezes os pais dos nossos alunos são lá dentro da empresa trabalhando e nós no Rio passando, cara. Então, eu acho essa dinâmica ela é muito enriquecedora, sabe? Porque a gente consegue mostrar assim, ó, a importância do mar para o povo de Itajaí ou para a pessoa que está ali nos visitando, né, que está ali participando. Essa eu acho chocante, né? Mas a gente consegue fazer muita coisa a bordo, né? Desde uma aula de marinharia, de nó, até falar de ocupação da zona costeira. Eu acho que vocês conhecem Balneário Camboriú, né? A Dubai brasileira, né? Que está aqui do nosso lado. Nós, com 15 minutos de navegação, a gente chega em Balneário. Então, nós hoje estamos com prédios de 88 andares, camarada, prontos em Balneário. Então, você falar da ocupação da zona costeira, né? Dos modelos de ocupação de linha de costa, mas não tanto do continente, é tanto do mar. E do mar você ter essa oportunidade. São poucas pessoas que têm. Então, é bem bacana. Dá para fazer muita coisa. Tinha uma pergunta no tamanho do barco. Boa. Tem uma pergunta do Igor Maia, que é velejador. Está querendo saber a quantos pés tem o barco. Então, eu vou falar em metros. Eu não, Tá. não fiz a conversão. Ele tem 12 metros. E, 12 metros é relativamente pequeno, né? E aí entra numa história, eu vou tentar falar ela o mais rápido que eu conseguir. Da importância, né, daquelas duas pessoas que eu falei antes, da professora Renata e da professora Laura. Esse projeto do Barco Escola nasceu de uma ideia minha e do professor Rodrigo, que é um grande amigo que eu tenho hoje também, que o mar me deu, né? E a gente precisava, a gente tinha aquela necessidade de estar no mar, né? E quando a gente chegou com o primeiro projeto para apresentar para a equipe, nossa equipe era pequenininha, era bem dizer nós 4, né? Em 2010.
Aí as meninas olharam para aquele projeto e falaram, não, não serve. Cabe 9 pessoas dentro do barco de vocês. Eu tô assim, meu Deus, não serve. 9? 9. Vai ter 2 professores no mínimo, então não é nem 9, são 7 alunos. Pô, lascou tudo. Foi aquele balde de água fria, assim, sabe? Que a gente ficou assim, meu Deus, cara, um tsunami, não sabia mais o que fazer. Mas eu e o Rodrigo persistentes, né? Aí o Rodrigo falou, pô, Benjamin, se a gente colocar um casco do lado do outro, transformar num catamarã, Copelo tá falando ficar 40 pés. 40 pés, isso. Então, É. ao invés dele ficar com 3,5 metros de boca, ele vai para 6,5. Pô, aí já vai caber 30 pessoas dentro. Vai ter que ser um catamarã, vai ficar mais caro, mas nós temos que conseguir dinheiro. E aí nasceu essa ideia do catamarã. E aí a gente começou a pensar, né? Pô, o catamarã é legal. Porque se tem um motor de um lado, tem um motor do outro. Se a gente está no mar com uma criançada lá, com 20 crianças, e o motor estraga, se a gente tem 2, a gente volta. Cara, e olha que coisa louca, isso já aconteceu 2 vezes. De um motor dar uma panezinha. Coisa fácil de arrumar, mas na hora a gente não conseguia. A gente voltou pro porto. Essas crianças e os professores nunca souberam que o barco estava só com motor. A gente voltou em segurança, atracou tudo bonitinho, beleza. Então, assim, ó, o barco acabou se tornando um catamarã, porque as professoras falaram que o outro não servia. Ele, de 9 pessoas, ele pulou hoje para 32, que é o que ele cabe, né? A gente carrega normalmente 25, que aí fica confortável, sabe? Se chover, ninguém molha. Fica bem bacana. Então, ele é um barco que tem dupla... ele tem dupla habilitação. A gente carrega 32 pessoas em zonas protegidas, né? Em baías, enseadas e dentro do rio. Para as aulas que a gente faz com os pescadores e com os alunos do integrado, que a gente vai para alto mar, aí são 12 pessoas que podem estar dentro. Por quê? Por causa das balsas salva-vidas e das camas e banheiros, né? Nós temos 2 banheiros, temos 8 camas, então dá para carregar 12 pessoas, confortavelmente, né? Tem a mesa de navegação que se transforma numa mesa de janta, né? De refeições. É tudo... Você sabe como é que é barco, né? Você aproveita tudo. Embaixo do banco é o armário, né, cara? Embaixo da cama, armário também. E a mesa que você come, você navega nela também. Pode deitar e então, dormir também. E a gente consegue abaixar ela, ela vira uma cama de casal. A nossa é desse jeito. Então, assim, é chocante, né, cara? E isso é uma coisa muito bacana de uma atividade, né, que o colega tinha perguntado, que é uma que eu acho, assim, supimba, né, cara? Na matéria de navegação que eu dou para os meninos do 4º módulo, do curso 5º módulo do curso de recursos pesqueiros, a gente faz assim, a gente tenta não ser muito meritocrata, mas a gente acaba sendo um pouco. A gente faz uma disciplina com várias formas de avaliação. Então, tem a prova clássica, tem um diário de bordo que eles fazem do início da matéria até o fim, que eles vão narrando tudo que aconteceu na matéria, e aí eles têm que ser muito criativos, muito organizados. O diário de bordo é o que mais vale na disciplina. Tem os relatórios de saída de campo. Então, assim, o aluno que não é tão bom em memorizar e ir numa prova e fazer, ele tem como recuperar aquela nota. Então, os 8 que se dedicam mais, eles ganham uma viagem de ouro. Que a gente ou vai para Bombinhas ou a gente vai para Penha. Então, a gente fica 24 horas a bordo. Que legal. Cara, assim, isso é legal porque, assim, minha mãe, toda vez que eu saio, acha que eu vou matar todo mundo que eu levo, né? Porque minha mãe morre de medo de água. E aí, eu pensava que os pais dos nossos alunos seriam iguais. Tem vários pais participando também da nossa live. E não, cara, assim, os pais têm um baita respeito por nós e até hoje não teve um pai que falou, não, meu filho não vai. Os pais agradecem, cara, assim, é muito legal você estar no mar, você mandar uma foto do filho do cara para a família, né? Ó, tão bem, vai dormir agora. Ali é o camarote dos meninos, ali é o camarote das meninas. Podem ficar tranquilos. Não, professor, ele está em boas mãos. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pelos nossos filhos. Sabe, assim,
Pô, cara, é muito chocante, sabe? É muito legal. A E aí eles consciência conseguem ver marítima, assim, né, ó. que eles ganham, né, professor? Isso aí é impagável, né? Essa E assim, mentalidade ó, marítima que a gente aspira tanto. e assim, ó, ver o trabalho de equipe como é importante quando a gente está no mar, Sérgio. Você não é você sozinho, entendeu? E é lá que eles conseguem ver a importância quando a gente está na sala. Tem que trabalhar em equipe, tem que trabalhar em equipe, tem que ser amigo. Lá eles veem, entendeu? Que é um por todos, né? Verdade. Professor, tem mais uma pergunta agora sobre dicas de leituras e autores, sobre referências, né? As suas, né? Para quem deseja aprimorar essa mentalidade marítima, para quem, enfim, deseja adentrar um pouco mais nesse universo que a gente conversou hoje, quais seriam tuas referências, algumas delas, para a gente conversar aqui? Ah, não tem como não falar do Amir Klink, né? Não tem. É, Porque o cara faz a gente realmente se apaixonar pelo mar, né? Então ali, 100 dias entre o céu e o mar, ele veio de remo, né, da África para o Brasil, sozinho. Pô, depois também tem quando ele, esqueci o nome, quando ele foi para a Antártida e o gelo segurou o barco lá, ele ficou um ano lá, bem dizer, sozinho, né? Então, navegação de polo a polo. Então, esses 3 livros do Amir Klink, eu acho que eles têm que ser livro de cabeceira para qualquer velejador, para qualquer homem ou mulher do mar, né? Porque ele consegue mostrar para nós esse amor que ele tem pelo mar, né? Esse respeito, e acaba contaminando a gente. E aí, o cara que quer se aprofundar na navegação, né, Sérgio? Eu acho que o livro de cabeceira, primeiro, é o Navegar é Fácil, né? Vocês devem conhecer bem, que já está lá, sei lá, 14ª edição, né? Então, o Navegar é Fácil, eu acho que ele é um livro muito bacana, do ponto de vista pedagógico, pelas figuras simples que ele tem, né? Pelos exemplos simples que ele tem, que ele mostra. E a gente vê que o autor realmente ele tinha uma familiaridade com o mar, né? E com as embarcações muito grandes, né? Ele começa a introduzir na gente aquele vocabulário náutico, que eu brinco com a galera, que é um idioma à parte, né? Quando eu falo com os alunos a primeira vez, passa um cabo ali na buzina para mim, pô, o cara pensa que ele vai ter que apitar, né? Que é igual a buzina do carro. E a buzina é aquele buraquinho que tem por onde passa o cabo no costado, né? Então, é bombordo, é o boreste, é o pro, a popa, é o costado calado, a carena, balaustrada, e por aí vai, né? Isso aí no dia a dia, você está falando, você, pô, você fala outro idioma, né? E nem sabia. Então, eu acho que isso é muito legal, é muito apaixonante tudo, né? A Mirklink fala que o mar não é obstáculo, o mar é um caminho, né? É incrível. O Capitão Copelo ele traz a família Schirman também como referência, né? Tem muita gente Sim. boa. E assim, ó, o que é mais legal pra gente, assim, eu vi o veleiro Kate, né? Sim. Eles deram a última volta ao mundo, ser construído. Foi construído no estaleiro de um amigo nosso, e é outro amigo que o mar trouxe pra gente. E olha para você ver que coisa legal. Meu pai e meu irmão e minha mãe, né, tiveram me visitando aqui o ano passado, e os lugares que eu levo, né, eles para conhecer, né, cara? Pô, vamos passear onde? No estaleiro. Então, assim, por isso que eu digo que eles são pessoas muito importantes no que eu sou hoje, né? Então, meu pai vem, ao invés da gente ir para a praia só curtir a praia, não, a gente vai para o estaleiro, a gente vai ver o navio entrando, o navio saindo. E o barco escola, né? Ele está atracado na marina, muito próximo do veleiro, que é Kate, né? Então, quando a gente sai, uma das primeiras coisas que a gente vê é o veleiro. Então, uma das coisas que a gente fala é da família Schirman. Os Schirman nem sabem disso, mas eles são uma referência para muita gente, inclusive para a gente, né? Então, a gente passa e fala, quando a gente fala, aquele é o veleiro. Pô, de onde saíam as reportagens do Fantástico? Ele mesmo, cara. Então, foi feito em Itajaí, olha que orgulho para nós. E está em Itajaí hoje, na mesma marina que acolhe o barco escola. Muito bacana, muito legal.
Vocês têm que vir aqui, cara, estão convidados. Professor Benjamin, a gente vai se encaminhar para o final da nossa live. E antes eu gostaria de te agradecer, né, por esse momento brilhante. Esse mês de junho é para isso, para a gente celebrar, trocar ideias, informações a respeito do oceano, do meio ambiente, da marinha. É o mês humanáutico para esses momentos. Só que antes da gente se despedir de verdade, tem uma última pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta mais complexa da noite, mais importante, que a Alice vai fazer aqui para ti. Quero ver como é que você vai sair. O que será, meu Deus? É claro. O que o oceano representa para ti? Hoje representa tudo, né? Para mim, a minha família, em primeiro, Deus, né? Minha família, né? Minha esposa, minha filha, né? Meu pai e minha mãe, e o oceano. Que nem eu falei para vocês no início, né? É aquele sal na veia, né? A Renata até brinca comigo bastante, assim, Benjamin, toma cuidado para no futuro você não se decepcionar, né? Porque eu faço muitos planos do futuro com a Lanai no mar, né? É a Lanai surfando, é a Lanai mergulhando, é a Lanai não sei o quê. E são as coisas que eu gosto de fazer e que eu não me vejo vivendo sem isso, entendeu? É o mergulho, é a navegação, tá lá na beira da praia, né? Eu curto demais. É minha vida, né? Tanto é que eu sou hoje um retirante do Vale do Jequitinhonha, saí de Minas e virei aqui peixeiro, né? Emprestado, sou um forasteiro aqui, né? Mas foi muito bem acolhido pela galera, né? De vez em quando a galera brinca, o cara saiu lá da zona da seca e vem aqui dar aula pra gente sobre o mar. Então, assim, pô, pra mim é um motivo de orgulho, né? Então, o mar é tudo, é nosso. Sérvulo, e olha, só para fechar isso, né? Para ver a importância do mar, não para o Benjamin, mas para o planeta, né? O mar é o grande regulador do clima, gente. Se a gente não tivesse o mar, as temperaturas ou seriam muito frias e muito quentes, o planeta não seria habitado. A maior parte do alimento que a gente tira vem do mar, né? O brasileiro está muito acostumado a comer carne de boi, né? Mas a principal proteína é a proteína de origem de pescado. E eu queria agradecer até algumas pessoas que estão aqui. Eu vi que está o Fernando Dil, por exemplo, eu vi que apareceu ali. E em nome dele, né? Eu queria agradecer, Sérvulo, os meus professores da faculdade de oceanografia. Foram essas pessoas que me fizeram apaixonar pelo mar. Eu vim com a ideia. E eles transformaram esse sonho em realidade, cara. E não só meu, mas de vários outros colegas meus por décadas, né? Então, professora Kátia, professora Valéria, o professor Fernando, o professor Adriano e vários outros, eu não vou citar todos assim, mas que foram pessoas que foram e são muito importantes para mim e que eles podem ter certeza que eu me espelho muito neles para mim ser um profissional melhor para os meus alunos. Se eu conseguir fazer um pouco do que eles fizeram comigo, para os meus alunos, está valendo. Então, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer os meus professores, né, que, junto com minha família, me fizeram me apaixonar pelo mar, pelo oceano, pelas suas riquezas, né? E que a gente consiga, né? Obrigado. E que a gente consiga, assim, com essas lives, aumentar essa rede. Queria agradecer muito vocês. Pelo pouco que a gente conhece, seremos grandes amigos. Estão convidados a vir aqui nos conhecer nosso projeto, conhecer nossa casa, minha família. Vai ser um prazer. E vamos fortalecer, né? Eu acho que o mundo agora ficou muito mais próximo nessa era digital nova, né? Vamos tentar fazer projetos juntos, né? Estamos aqui à disposição para poder plantar essa sementinha do amor pelo mar, do amor pelas pessoas, por tudo, né? Conseguir aumentar isso, pulverizar. Bem-vindo aos Humanáuticos, meu amigo. Um abraço grande, foi uma live espetacular. Agradecemos você, sua família, todos os amigos que estiveram aqui presentes, os alunos, os velejadores, a turma dos projetos,
né, todos os amigos que presenciaram essa noite de quinta-feira tão bacana, tão voltada ao amor e à educação pelo oceano. Isso vale muito a pena, professor, isso nos contagia no momento que estamos vivendo de pandemia. Isso é saúde, isso nos traz, nos eleva, né, e nos faz nos sentir humanos, né, dentro da água, enfim. Estamos todos com saudades de ir para a água, né? Acredito que boa parte aí também esteja com muita saudade. Com certeza haverá algumas adaptações durante esse 2020, que deveria ter 3 semestres, não 2. Sim, sim, sim. Com Vai ter certeza. de fazer muita coisa. Mas eu queria te agradecer muito, tá? Dizer que essa live ficará guardada, salva no nosso Instagram, mas depois a gente vai te enviar a cópia para você divulgar, porque foi uma verdadeira aula, tá? Para quem não pôde assistir depois, né? Durante os próximos dias. Fica na história, Benjamin. Eu agradeço muito, viu? Uma boa noite. Obrigadão, meus amigos. A galera gostou muito de vocês aí, né? Eu tô vendo ali os que eu conheço, né? Falando que ficaram encantados com vocês. Eu também, né? Fiquei muito encantado. Casal maravilhoso, né? Infelizmente a Renata não pôde estar junto comigo, está lá embaixo cuidando da Lanai. Mas recebam também o abraço da Renata, da Lanai, né? No fundo do coração de vocês. Um abraço. E fiquem com Deus, né? Com certeza. Ouça e se cuide. Fique em casa, né? Sim. Com certeza nos reencontraremos em breve, tá? Todos sejam muito bem-vindos aos Humanáuticos. Esse coletivo é nosso. É exatamente para a gente fazer o que a gente fez hoje com o querido professor Benjamin Teixeira. Abraço. Tchau, pessoal. Um abraço, querido. Fique com Deus.